que Jesus diz aqui em Atos 1, 8 a 9, momentos antes de subir aos céus. Diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles o olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Senhor, que Tua palavra possa falar aos corações daqueles que se encontram daqui, daqueles que ouvem, ó Pai, também através da internet, e que Tua palavra, Senhor, possa fazer morada, e também possa, Senhor, edificar nossas vidas, a fim de que nós venhamos cada vez mais estar próximos a Ti, ó Pai. É assim que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Eu acho que dificilmente alguém não fala daquilo que gosta de fazer, né? A gente é acostumado a falar daquilo que empolga a nossa vida, né? Aquilo que realmente nos faz acordar a cada dia e, nossa, eu gosto de fazer isso. E a gente não consegue ficar calado em relação a coisas que nós gostamos, ou então a momentos em que nós vivemos, ou muitas vezes momentos até ruins. E a pergunta que eu faço é: o que mexe com a sua vida? O que tem trabalhado a tua vida? O que você tem externado com a sua boca junto às outras pessoas? O que você geralmente conversa? Qual é o seu assunto? Quais são as amizades que você tem? Porque as amizades também denotamos que elas compartilham às vezes daquilo que nós conversamos, né? A maioria das vezes. E se torna natural nós então falarmos, discutirmos sobre assuntos pertinentes à nossa vida. Se alguém se tornou mamãe ou papai, com certeza, se alguém chegar e conversar com essa pessoa, no primeiro momento que você falar em criança, ela vai sacar o celular e vai começar a mostrar as fotos do filho ou da filha, ou vai falar sobre a amamentação, ou vai falar então quanto que o leite está caro. Por quê? Porque é aquilo que tem envolvido a pessoa naquele momento. Filhos. Outros momentos também, pessoas falando sobre política. Eu acho que muita gente aqui tem falado sobre política, nós acompanhamos na internet, porque é isso que tem movimentado o cenário nacional, política. E você vê as pessoas comentando, as pessoas discutindo, até às vezes mais do que deveria, porque é algo que faz parte da vida de muita gente, e nós temos necessidade de falar a respeito disso. Outras pessoas conversam sobre assuntos técnicos, sobre investimento, bolsa de valores, sobre o seu trabalho, e aqueles que gostam de falar sobre seus hobbies, sobre futebol. Faço parte do grupo nunca fui para o jogo dos meninos de futebol, mas eu faço parte do grupo da igreja, né, de futebol. Então ali quando você abre são 500 mensagens, sobre tudo, inclusive futebol. Por quê? Porque faz parte da vida desse pessoal, comentar sobre futebol. E tantas outras coisas que a gente fala na nossa vida, sobre música, sobre programas de televisão, porque fazem parte. E nós temos a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas. É interessante porque eu quero falar sobre isso, sobre o compartilhar. O assunto é esse, compartilhar. Deus quando criou o homem, eu penso que duas ações, desde então, são muito comuns. Nós vendo a Bíblia, nós vemos duas ações muito comuns, sempre presentes em todos os livros, quase todos os assuntos. E se eu pudesse resumir o enredo da Bíblia em uma palavra, se eu, Arley, pudesse resumir, eu resumiria na palavra relacionamento. Talvez alguém tenha pensado: por que você não vai falar sobre salvação, né, já que a Bíblia fala sobre salvação? Porque você imagina, Deus tinha um relacionamento com o homem pecou, e Cristo veio para nos salvar, para que esse relacionamento então pudesse ser restaurado. Então quando você observa, a Bíblia toda fala sobre relacionamento. A necessidade do homem se relacionar com Deus e a iniciativa de Deus de buscar um relacionamento com o homem. É disso que a Bíblia fala, do relacionamento. E junto com o relacionamento também, nós temos um outro assunto muito comum, que é o compartilhar. Você já se relacionou com alguém sem compartilhar com ela alguma coisa? Acho difícil, né?
às vezes compartilhar uma dificuldade, às vezes compartilhar as vitórias, as alegrias, compartilhar um teto com a sua esposa, compartilhar alimento com seus filhos, é compartilhar. Relacionamento e compartilhamento são duas coisas que vivem juntas, e na Bíblia nós vemos muito disso, relacionamento e compartilhamento. O compartilhamento nós já vemos ali na época de Adão, né? Quando Deus criou Adão, Deus então transmitiu para Adão, Deus compartilhou com Adão o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Então Adão transmitiu para Eva, ele compartilhou com Eva o que Deus havia falado, e infelizmente os dois não tiveram o devido cuidado, e hoje nós estamos como estamos, né? Como pecadores por conta de Adão e pelo pecado ali cometido no Jardim do Éden. Então nós vamos falar sobre isso, sobre um assunto que permeia a Bíblia, o compartilhar. E o compartilhar o quê? Compartilhar o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta, que se eu perguntar da maioria das pessoas aqui, o que é o Evangelho, muita gente não vai saber dizer. E é interessante, né? Porque nós somos evangélicos. E muita gente talvez não saiba o que é o Evangelho. É aquela coisa que a gente vive, que a gente pratica, mas a gente não sabe explicar. E a necessidade de a gente saber o que é o Evangelho é muito grande. Porque você imagina, se você vai falar do Evangelho para alguém e você não sabe o que é o Evangelho, a possibilidade de você falar de coisas que não são Evangelho é muito grande. Nós corremos o risco de, como um garçom, pegar o pedido do cliente, e na hora de entregar, a gente serve então o acompanhamento e esquece o prato principal. Porque a gente não sabe exatamente o que a gente está falando. Eu queria então falar com você, primeiramente, definir o que é Evangelho. Se você puder anotar na sua Bíblia, eu acho que é um trecho muito importante, 1 Coríntios 15, 1, 3 e 4. Pode colocar o 2 também, mas nesse contexto aqui, eu acho que o importante é a gente focar no 1 Coríntios 15, 1, 3 e 4, que é quando Paulo define de uma forma bem sintética, bem objetiva, o que é o Evangelho. Então agora a gente vai aprender para nunca mais esquecer. O que é o Evangelho então? 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Isso é Evangelho. Qualquer outra coisa secundária, isso é o Evangelho. Repetindo, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo ponto, né, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é um resumo do que é o Evangelho, e isso nós devemos saber para podermos então compartilhar com as outras pessoas. O que é o Evangelho? É isso que Paulo acaba de falar aos Coríntios. Nós temos então, como a gente viu lá no início, né, em Atos 1, 8 a 9, que foi o nosso texto-chave, Jesus então falando, né, para os seus discípulos e aqueles que estavam ali, vendo ele ascender aos céus, que eles seriam testemunhas de Cristo, iriam testemunhar quem foi Cristo e o que ele fez, a sua crucificação e a sua ressurreição, que Cristo é o Salvador, e que Jesus também mandaria então o seu Espírito, né? Que seria o poder para que eles pudessem difundir essa mensagem. E hoje nós sabemos que nós temos a ordem, e a gente sabe que essa ordem não é apenas para os missionários, mas para todos, e nós também temos o poder, porque hoje o Espírito vive na gente. E a pergunta que eu faço, por que nós não compartilhamos o Evangelho? Infelizmente, a gente pode dizer que o diabo atrapalha, que o mundo não colabora,
Mas a verdade é que a gente não compartilha o Evangelho porque nós somos os nossos maiores sabotadores. Nós temos uma missão e nós mesmos nos sabotamos como propagadores do Evangelho. E eu queria aqui levantar então algumas situações que nos impedem muitas vezes de falar de Cristo, de compartilhar esse Evangelho. E eu também queria encorajar a você e a mim, para que a gente pudesse então nos livrarmos desses empecilhos e começarmos então a propagar a palavra de Deus, propagar Cristo da forma que devemos fazer, da forma que Ele nos mandou fazer. Infelizmente, muita gente tem medo de insultar uma pessoa ou então perder uma amizade quando fala de Cristo Jesus. Pessoas que têm amigos católicos, familiares muitas vezes espíritas, familiares ateus, amigos ateus, e a gente fica com medo de comentarmos a respeito de Cristo Jesus, de quem é Cristo Jesus, sobre a necessidade da pessoa se converter, porque ela é pecadora. E a gente fica com medo, porque a gente pensa que pode ofender essa pessoa. E você não está errado, você vai ofender a pessoa. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela realmente ofende. Ela ofende o quê? Ela ofende o pecador, porque ela vai de encontro ao pecado. Ela bate de frente com o pecado. Então, se a pessoa realmente entende o Evangelho, ela vai se sentir impactada. E ela vai ter duas possibilidades: ou aceitar, ou então simplesmente deixar a parte do Evangelho. Mas nem por isso nós vamos deixar de pregar o Evangelho. Nós temos a necessidade de falar para nossos amigos, para nossos familiares, sobre a necessidade de eles se converterem. Porque se nós somos crentes e acreditamos na Bíblia, nós sabemos que se eles não se converterem, eles vão para o inferno. E eu tenho certeza que ninguém aqui que tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo muito chegado, que não é crente, vai querer que ele vá para o inferno, certo? Mas ainda assim, nós não compartilhamos o Evangelho com essas pessoas, porque nós temos medo de perder a amizade. É contraditório isso, mas é isso que a gente faz. E eu fico pensando, sinceramente, de duas uma: ou a gente não ama muito essa pessoa, porque tanto faz se ela vai para o inferno ou não vai, ou a gente na prática não acredita que o inferno exista. Vocês já pensaram nisso? De verdade, se a gente for pegar e coar essa situação, é isso que a gente faz. Ou a gente não ama a pessoa, ou a gente não acredita que o inferno realmente existe, porque a gente não fala para ela. O que mais nos impediria de falar? Eu prefiro ver alguém insultado e depois um irmão em Cristo, convertido, indo comigo para o céu, do que manter uma amizade que a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Deveria ser assim, né? Eu arrisco a amizade. A gente fala assim, eu perco a amizade, mas não perco a piada, né? A gente, como cristão, deveria dizer: eu perco a amizade, mas não perco a salvação do meu irmão, a oportunidade de falar para ele, pelo menos a oportunidade de falar, né? A necessidade que eu tenho de falar para ele. Um outro assunto. Nós, por mais que não falemos isso, porque ainda mais uma sociedade hoje cada vez mais politicamente correta, nós muitas vezes não propagamos o Evangelho para as pessoas, nós não falamos de Cristo para as pessoas porque nós nos sentimos superiores a elas. Ou então nós achamos que aquela pessoa não merece a palavra de Deus. Você provavelmente nunca vai admitir isso, mas eu tenho certeza que em algum momento da vida você já fez. De você achar que aquela pessoa, às vezes alguém que você não gosta, não vou falar do Evangelho para ele. Não vou, não merece. Ou então alguém que, sei lá, alguém que é de fora daqui do nosso âmbito social, do nosso entendimento como cristão, né? Eu não vou falar para aquela pessoa, ela não merece ouvir a palavra, não merece ir para o céu, não merece. E a gente se torna juiz, e a gente decide quem vai e quem não vai para o céu. Infelizmente, por mais que não admitamos, a gente faz isso. Como nós somos cruéis. E devemos pedir misericórdia de Deus.
Esse é o caso, e eu tenho certeza que não é só com você nem comigo, mas foi o caso do povo de Deus. Quando Deus constituiu Israel como seu povo, Ele não queria que só Israel fosse salvo, Ele queria que Israel fosse um exemplo para que os outros povos pudessem se converter. Vocês sabiam disso? Israel era para ser exemplo a ser seguido, e não uma nação única. Só que Israel se sentiu especial. Israel, por ser o povo escolhido, achou que só ela tinha o direito de ser chamada de povo de Deus. E Israel não propagou a palavra. E a gente sabe como essa história, então, decorre, né, da Bíblia. O povo de Deus perdeu a oportunidade de falar de Deus para outros povos e converter os outros povos. E no final das contas, eles acabaram, então, sendo influenciados pelos outros povos, e a gente sabe a desgraça que foi ali no livro de Juízes, né? Quantas vezes o povo não apanhou, para finalmente, depois só do êxodo, depois só do retorno da Babilônia, que eles realmente atentaram para Deus como sendo o seu único Deus. Mas eles se achavam um povo único. Né? E história mais icônica do que o próprio Jonas. Jonas foi mandado para Nínive, uma cidade da Síria. Os assírios eram conhecidos como um povo cruel com seus inimigos. E Nínive era uma cidade inimiga, então, do povo de Deus. E Jonas não queria ir para Nínive. Mais do que medo, ele tinha raiva, porque ele sabia que Deus ia converter aquele povo, que Deus tinha poder para converter aquele povo. Ele não queria ir, porque ele queria que aquele povo fosse para o inferno. E Deus mandou ele, e ele pregou, e toda uma geração foi salva na cidade de Nínive. E Jonas ficou com ódio, porque Deus salvou o povo de Nínive. A gente pensa que é absurdo, né? Mas às vezes a gente é igualzinho Jonas. A gente tem até ódio que certa pessoa se converteu. Uma outra situação parecida com essa, né? Funciona parecido com essa que eu falei. A gente acha que algumas pessoas nunca vão se converter. Tem gente que a gente fala assim, fulano vai se converter, fulano já é quase crente, já nasceu quase crente, né? É aquela história que a gente comenta, fulano é perfeito, só falta ser crente. Então, para ele ser crente é um pulo, ele vai se converter. Em contrapartida, tem gente que a gente fala assim, não, aquele cara nunca vai se converter. Não tem jeito. Pinguço, vive na cachaça, não vai se converter. Bate na mulher todo dia, não vai se converter. Assassino, não vai se converter. Psicopata, né? Não vai se converter. A gente até duvida, às vezes, quando um bandido se converte na prisão, a gente pensa, não, esse daí diz que se converteu, que era para poder diminuir a pena. Porque a gente, às vezes, não acredita que certas pessoas vão se converter. E a gente acaba julgando essas pessoas. Mas é interessante porque, quando a gente lê João 6,44 e depois João 16,8, nós vemos assim, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, Jesus falando isso. E em João 16,8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus então está falando aqui sobre o seguinte, ninguém pode ser salvo se Deus não quiser que seja salvo. E depois ele vai falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que mostra para a gente, que fala para a gente sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo de Deus, tanto para a condenação quanto para a salvação. Então não é você que vai condenar, vai dizer que alguém pode ser salvo ou não pode ser salvo, é Deus. E quantas vezes a gente quebra a cara, pessoas que a gente diz, nunca vai ser cristão, e às vezes hoje é um cristão melhor que você, não é verdade? E a gente se torna juiz das pessoas. Esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. E não é você que atua. É o Espírito Santo, é Deus. Então, na dúvida, se você não sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, pregue para todos. Pregue para todos. Fale para todos que você tiver oportunidade. Gente, ia ser curto, eu já estourei meu tempo aqui, mas bora lá rapidinho. Então, é interessante, né? Porque a gente às vezes até limita o poder de Deus. O meu pai é Gideão é aquele que distribui os pequenos Novos Testamentos, e eu cresci ouvindo as histórias dos Gideões, das pessoas que se convertiam. Então tinha gente que era convertido quando pegava um mendigo
que pegava uma lata de lixo para ir atrás de alguma comida e achava um Novo Testamento que alguém jogou. Essa pessoa lia, então, o Novo Testamento e se convertia. Em outros casos, pessoas que eram viciadas em maconha, maconheiras. Aquela folha, aquele papel lá do Novo Testamento, ele é ideal para fazer baseado, né? É um tipo de papel. É um dado que, enfim. Tem gente que, na prisão, que comprava baseado de gente que tinha Novo Testamento. Então, a pessoa rasgava o Novo Testamento, fazia o baseado e vendia. Certa pessoa pegou esse baseado, fumou e viu que tinha alguma coisa escrita. Depois ele comprou outro baseado, só que em vez de ele fumar, ele teve a curiosidade de abrir e ler o que estava escrito. E depois, então, ele começou a comprar o baseado, jogava o baseado fora e só para ler. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo tocou na vida dessa pessoa, através de uma forma inusitada. Pessoas são convertidas. E a gente aqui querendo dizer quem vai ser e quem não vai ser convertido. São histórias lindas, histórias maravilhosas, que só através do poder do Espírito Santo nós podemos entender, porque é Ele que salva. E a gente não pode fechar a nossa boca para essas pessoas, porque hoje você é ferramenta de Deus para trazer salvação e milagres para tantas pessoas que hoje nós condenamos. Você talvez não anuncie o Evangelho, porque eu penso muitas vezes aqui, como eu vou falar agora, com os universitários, jovens, adolescentes, porque se de repente eu começar a falar do Evangelho para uma pessoa, e a pessoa começar a fazer pergunta para mim que eu não sei responder, e aí, o que eu vou fazer? Jesus Cristo salva. Aí o cara vai perguntar, quem é Jesus? Jesus morreu na cruz, por que ele morreu? E aí a pessoa começa a ficar sem resposta, né? Aí fica pensando, para que eu vou falar de uma coisa que depois eu não vou conseguir, então, saber desenvolver? Mas isso é desculpa, a gente não pode deixar de falar. Primeiro, né, que nós como crentes da igreja, a gente deve aprender a estudar a Bíblia, assim como nós aprendemos as matérias nos colégios e nas faculdades. Né? A EBD está aqui para isso, os pastores estão aqui para isso, a Bíblia está à sua disposição para você aprender. Então não é desculpa sua falar, não vou falar do Evangelho porque depois eu não sei desenvolver. Além disso, nós temos pessoas que conhecem o Evangelho na igreja que podem te ajudar, os pastores, jovens, adolescentes, vocês têm o pastor Gabriel. Se ele de repente não souber alguma coisa, ele vai buscar onde achar essa resposta. Né? Vocês têm a gente aqui para buscar, o pastor Max, eu estou aqui, todo mundo está aqui para poder auxiliar você. Nós vamos ter o TDI, né, a teoria do design inteligente, os universitários às vezes batem cabeça com isso. Como é que eu vou falar da Bíblia se as pessoas não acreditam na Bíblia? O Eberlin fala muito bem a respeito disso, né? Evidências da existência de Deus fora da Bíblia que vão te dar oportunidade de você criar então um ponto de contato com essas pessoas que não acreditam em Deus e a partir daí você fala do Evangelho. Nós podemos desenvolver estratégias, mas para isso nós precisamos aprender a palavra de Deus. E o legal é que quando você começa então a falar de Deus para as outras pessoas, as dúvidas dela podem ser as suas dúvidas. E vocês vão estudar juntas. E vocês vão aprender juntas. Que melhor forma de aprender a palavra do que compartilhando ela? Uma outra situação. Tem pessoas que podem dizer, eu sou crente, mas a minha vida hoje não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Eu não sou um crente exemplar. Para que eu vou falar da Bíblia com outra pessoa se eu não sou um crente exemplar? O máximo que eu posso fazer de repente é ser pedra de tropeço. A pessoa vai, mas tu é crente? Isso também é outra desculpa. É desculpa porque quando nós vemos aquela história da mulher samaritana em João 5, aquela mulher que está no poço, aquela era uma mulher que já tinha sido 5 homens, o outro que estava com ela não era nem marido, numa sociedade da época patriarcal, numa sociedade em que provavelmente os conceitos de família e tudo mais eram até mais presentes que o nosso. Essa mulher, quando Jesus Cristo falou que era a água da vida, ela não quis saber de nada, ela foi e falou da palavra para os outros. E as outras pessoas da cidade então voltaram de Samaria e ouviram sobre a palavra de Deus. Aquela pessoa então, aquela mulher, ela esqueceu do que ela era. E ela só transmitiu a palavra de Deus. Então não é desculpa. Se você hoje não é um crente exemplar, busque se santificar, mas não deixe de falar da palavra de Deus para as outras pessoas. É necessário, e não é desculpa nenhuma, a gente dizer que não propaga Cristo porque nós não somos exemplos.
Talvez você diga que o lugar onde você está não é propício para falar do Evangelho. Penso muito aqui nas universidades. É um local hoje que, se você falar do Evangelho em determinados lugares, você é acusado de muitas coisas, né? No trabalho também, pessoas podem ser acusadas, inclusive podem ser perseguidas, né? Podem dizer que correm o risco do emprego. Mas eu penso em Esther. Para quem não conhece a história de Esther, Esther foi uma rainha, na época em que o povo estava exilado, era uma judia, e ela então chegou ao posto de rainha. O povo de Deus estava passando por uma situação em que iria ser exterminado, o povo de Deus. E aí então Mordecai, que era o primo de Esther, chegou para ela e falou o seguinte: chega para o rei e fala para ele, e conversa com ele, você sendo rainha, para que ele poupe o povo. E ela falou: mas se eu chegar com ele e de repente falar, ele pode querer me matar. Então esse parente dela falou o seguinte: espera aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Vocês estão entendendo? Quem sabe você não está no posto que você não está fazendo a faculdade que você está fazendo, porque Deus te colocou lá para você ser luz no meio daquela escuridão. Deus tem suas estratégias e nós muitas vezes não conhecemos, mas nós sabemos que nós temos que ser sal e luz. E se você está em determinado lugar em que o local é hostil ao Evangelho, você deve atuar ali. Então não é desculpa pensar em perder o emprego, pensar em ser perseguido, porque antes de você ser um universitário cristão, antes de você pensar que você é um estudante cristão, antes de você pensar que você é um empresário cristão, um funcionário cristão, você antes é um cristão que está fazendo uma faculdade, você é um cristão que está fazendo ensino médio, você é um cristão que é dono de uma empresa e controla e que trabalha com a vida de várias pessoas. Você é um cristão que trabalha com um chefe que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus nos coloca em posições estratégicas e Ele quer que nós atuemos. Antes de sermos trabalhadores, de sermos empregados, de sermos qualquer outra coisa, nós somos cristãos e nós devemos atuar como cristãos. Aqui eu listei alguns motivos, né, pelos quais nós não falamos de Cristo para as pessoas, nós não compartilhamos, mas eu penso que talvez o principal motivo, tristemente, é que nós não compartilhamos Cristo muitas vezes porque nós simplesmente não vivemos o Evangelho como deveríamos viver. O Evangelho não nos empolga, como talvez empolgue o Vasco quando ganha do Flamengo, ou então alguém que está assistindo BBB aí, torcendo por alguém, né? Talvez não empolgue, o Evangelho não empolgue tanto quanto a torcida que você tem por alguém, por alguma coisa. Isso é triste, porque nós como cristãos, o nosso maior amor deveria ser por Cristo Jesus, consequentemente, a propagação do seu Evangelho. E outros assuntos têm tomado nossa mente, e outros assuntos têm tomado então o nosso coração. Jesus fala, né, sobre a questão de que a boca fala o que está cheio do coração, Mateus 12, 34b, e aí ele fala sobre a árvore boa e a árvore ruim, que a árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. Eu queria aproveitar essa metáfora, né, deixar um pouquinho lá de lado e aproveitar a árvore. Eu fico pensando, nós todos aqui, se somos cristãos, nós somos árvores boas, mas infelizmente tem muito cristão que está dando fruto mirrado, fruto xoxo. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem sugado a seiva que Deus nos coloca diariamente. A gente não tem tomado da água viva. Por isso que nossas folhas são secas, as nossas vidas muitas vezes trazem frutos murchos, porque a gente não se coloca ao lado de um ribeiro, de fonte de água viva. A gente prefere muitas vezes viver de conta-gotas da palavra e, consequentemente, os nossos frutos vão ser frutos péssimos. É por isso que nós muitas vezes não propagamos o Evangelho, porque nosso Evangelho
É um evangelho seco, que não empolga nem minha vida, vai empolgar a vida de alguém. E o quanto nós precisamos, então, voltar à palavra de Deus e viver novamente aquele primeiro amor. Eu não sei como é que foi o primeiro momento que você se converteu, mas a primeira coisa que eu pedia para Deus era para morrer. Eu tinha 9 anos, eu acho. Eu pedia para morrer, mas por que eu pedia para morrer? Porque eu queria ir para o céu. E às vezes a gente vive uma vida como se o céu não existisse. A gente não almeja o céu. E a gente tem que deixar isso de lado. A gente precisa voltar a viver o primeiro amor. E, consequentemente, a nossa boca vai falar daquilo que se enche o coração. A palavra de Deus. A necessidade de converter alguém. A necessidade de falar de alguém. Que um dia você teve Cristo Jesus na sua vida. Você tem Ele, então, ali. E aquela pessoa também precisa. E a gente precisa viver isso. Compartilhar o Evangelho, antes de tudo, antes de ser uma ordem, eu entendo que seja um privilégio. As Olimpíadas vão acontecer daqui a 100 dias, né? A tocha olímpica já está passando nas cidades ali não sei por onde que ela passa. E várias pessoas, então, estão segurando a tocha olímpica. Eu fico pensando a felicidade daquela pessoa que segura a tocha olímpica, né? Pensar, cara, um dia eu segurei a tocha olímpica. A pessoa nem dorme de repente. Porque a felicidade de estar fazendo algo importante para as pessoas verem, eu estou segurando uma tocha olímpica. Eu fico pensando também naquele piloto de avião que trouxe o primeiro lote da vacina aqui para o Brasil. Vocês imaginam como deve ter sido a felicidade do piloto de avião que trouxe o primeiro lote da vacina do Covid para o Brasil? Pensar, nossa, eu estou levando esperança para muitos brasileiros e está tudo representado aqui nesse avião. Então deve ter sido misto de cuidado, de felicidade, de empolgação daquela pessoa. Por uma vacina que talvez cure, talvez não cure. E a gente tem hoje a vacina que salva da morte eterna em nossas mãos. Aqui, ó. Será que a gente tem tido essa mesma empolgação desse piloto de avião em levar para as pessoas a vacina que salva da morte eterna? Ou será que a gente simplesmente tem fechado ela para os outros morrerem eternamente? É algo que a gente precisa pensar. Romanos 10, 13 a 15 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu tenho certeza que se você é cristão é porque alguém falou para você sobre Cristo Jesus. Ou então você ouviu uma mensagem de alguém. Ou então você leu na Bíblia que alguém te deu. Alguém teve o cuidado de te apresentar o Evangelho. Alguém compartilhou com você o Evangelho. E hoje é a sua vez de apresentar o Evangelho para alguém. Imagine se essa pessoa que te apresentou o Evangelho não tivesse te apresentado. Talvez você não estivesse aqui hoje, talvez você não fosse salvo. O Evangelho começou a ser compartilhado quando Jesus então subiu, como a gente leu aqui em Atos. Ele falou para os seus discípulos falaram para outras pessoas, os missionários, crentes, e assim durante os anos e as eras vão se passando. A gente conhece a história da igreja, as gerações aqui que falaram sobre o Evangelho e pregaram isso. Vocês imaginam se de repente uma dessas pessoas não tivesse falado? Quantas deixariam de ouvir? Você talvez não estivesse aqui hoje. Essas pessoas morreram. E hoje, esse bastão, e hoje, essa obrigação, e hoje, esse privilégio é nosso. E a gente não pode falhar. Primeiro para o seu filho e para a sua filha. Muitos filhos de crentes têm se perdido, porque os pais não falam do Evangelho. Eu apresentei meu filho semana passada aqui na igreja. Tem uma frase muito comum que diz o seguinte: muitos pais apresentam os filhos para Deus, mas muitos pais não apresentam Deus para os seus filhos. E infelizmente, geração após geração, os filhos têm se perdido.
Muitas vezes você pregou da forma correta e a decisão deles de não querer, mas muitas vezes nós fomos tutores falhos. Nós preferimos apresentar outra coisa para os nossos filhos que não é evangelho e nós os perdemos. Que você ainda tem a oportunidade de falar. Que a gente não perca essa oportunidade, assim como aqueles que falaram um dia para a gente não perderam a oportunidade que eles tiveram. Por fim, nós temos hoje essa responsabilidade e eu tenho certeza que há pessoas que você tem acesso que o pastor Max não tem. Tem pessoas que você tem acesso que talvez outro cristão não tenha. E a obrigação de você falar para essa pessoa sobre Cristo Jesus é muito grande. Tiago, ele diz que, Tiago 4,17 diz que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Além de você estar se privando de falar do evangelho para alguém, você está pecando, sabia? Porque Tiago fala, se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando. Quantas vezes nós não pecamos diariamente porque nós fechamos a boca para as pessoas que têm que ouvir? Preferimos falar de futebol, preferimos falar de assuntos jurídicos, políticos, e não falamos sobre o evangelho. Nem para o meu vizinho, nem para o meu parente, pelos N motivos que eu falei há pouco. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar isso, porque Cristo falou que nos daria o poder, e o poder veio através do seu Espírito Santo. Hoje nós temos a palavra, hoje nós temos várias estratégias para compartilhar a palavra de Deus, e nós não podemos perder essa oportunidade, para que as próximas gerações continuem ouvindo e sendo salvas, assim como a gente foi um dia.